Tudo bem, estamos gravando. Vamos lá. No primeiro encontro que nós tivemos, domingo, nós analisamos a importância de nós contemplarmos a santidade de Deus. Nós vimos um encontro que Isaías teve, Isaías capítulo 6. Ontem nós estivemos estudando sobre estar à mesa com Jesus. E nós vimos a história de Simão, que era um fariseu, muito provavelmente leproso, foi curado e oferece aquele banquete para Jesus. E daí nós vimos também a pecadora, que nós não conhecemos o nome, e ela foi ali para adorar. Hoje eu quero estudar um pedacinho da história de Davi, que você conhece, muito provavelmente. Eu quero ler um pedacinho dessa história que está em 2 Samuel capítulo 11. Se você quiser abrir a Bíblia comigo, depois eu vou ler mais um pedacinho da história de Davi. A gente vai começar lendo 2 Samuel capítulo 11, a partir do verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer Davi: estou grávida. Esse episódio é um episódio clássico que mostra que quando você está no lugar errado, na hora errada, a probabilidade de você fazer a coisa errada é muito grande. Ok? Estamos no lugar errado, na hora errada, a probabilidade de a gente fazer algo errado é muito grande. A história começa dizendo que os reis estavam no período de guerra. Eu não sei como isso funcionava, mas parece que tinha um período que eles já tinham combinado, ó, tal horário, tal dia, tal época, a gente vai sair pra gente quebrar o pau. A gente vai brigar. A gente vai pra guerra. Só que em vez de Davi, como chefe do exército, que ele era o líder do exército, acompanhar o seu exército, Davi ficou em casa. E nitidamente Davi estava ocioso. E daí você vai se lembrar, provavelmente, de um ditadinho que diz assim: mente vazia, oficina de Satanás. Mente vazia, oficina de Satanás. Davi estava ocioso, porque a Bíblia diz assim: uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Que rei que tem o privilégio de tirar um cochilo na tarde? Normalmente os reis são bem ocupados, mas aparentemente Davi não estava ocupado. Pelo contrário, ele estava ocioso, estava tranquilo, estava bem sossegado. Dormiu, tirou um cochilo, acordou, foi passear no terraço da casa dele. Enquanto ele estava passeando no terraço da casa dele, ele viu uma mulher muito bonita. E eu não sei o que essa mulher fazia tomando banho bem à vista do Palácio Real, mas ela estava.
não deveria ser algo muito longe, porque senão ele não ia conseguir enxergar. Então a mulher bonita chamada Batseba estava lá, tomando banho. E Davi pergunta: quem que é essa mulher? E ele é avisado: ah, é Urias, é a esposa de Urias o Heteu. Urias o Heteu, Davi, é um dos seus generais. Nossa, que tristeza, né? Ela está sozinha. Vou chamá-la para consolá-la. Na hora errada, fazendo a coisa errada. Na hora errada, no lugar errado, ele acaba fazendo a coisa errada. Ele se deita, adultera e ela volta para casa. Passado um período, que a gente deve imaginar durou um pouquinho mais de tempo do que muitas vezes a gente imagina, porque naquela época não tinha ultrassom, muito menos exame de xixi ou de sangue para saber se a mulher estava grávida ou não. Mas passou um tempo, a menstruação dela atrasou. Passou mais um tempo, a menstruação continuou atrasada. Então ela reconhece que está grávida. Ela manda uma mensagem, escreve um bilhetinho e fala para Davi: Davi, eu estou grávida. Deixa eu explicar uma coisa bem simples, bem importante para a gente entender a profundidade daquilo que vai acontecer agora. Davi, como rei, ele era o representante legal e religioso, ok? Ele não era o sacerdote, mas ele era o representante civil e o representante religioso do povo de Israel. Ele tinha essas duas responsabilidades. Ou seja, em um caso de uma decisão judicial, quem deveria fazer essa decisão como um juiz era Davi. E Davi, ele deveria sentenciar a sua própria morte. Por conta que ele era o juiz. E ele deveria dizer: olha, aconteceu um adultério dentro do povo de Israel e essa pessoa precisa pagar pelo pecado que ela cometeu. Ou seja, tanto Davi quanto Batseba deveriam morrer. Só que Davi não queria morrer. Davi queria viver, assim como você e eu. Só que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Gente, pecado não se perdoa. Pecado se paga. E ele deveria pagar pelo pecado dele. E ele deveria pagar morrendo. Só que ele não queria morrer. Então ele bola uma estratégia. E se você continuar lendo a partir do verso 6, você vai ver a estratégia dele. Mandou um recadinho para um dos mensageiros e diz: pede para chamar Urias o Heteu aqui para o palácio, que eu quero conversar com ele, eu quero saber como que está o nosso exército. Então o que acontece? Urias o Heteu vai para o palácio. Davi começa a perguntar para ele como que estavam as coisas. E ele diz: ok, muito obrigado pelo seu report. Obrigado por tudo aquilo que você contou, como que estão as coisas. Agora você pode ir para sua casa. E você pode descansar. Quando Urias o Heteu sai do palácio, e tecnicamente ele deveria ir em direção à casa dele, a estratégia de Davi é muito simples. Urias veio para casa, se deita com a esposa, obviamente está com saudade da esposa, vai ter relações com a esposa. Ele tem um filho prematuro e eu estou safo. Acabou o meu problema. Davi manda até um presente para Urias. Tá tudo certo a estratégia. Só que Urias não vai para casa. A Bíblia diz que Urias se deita lá na frente do portão do rei. E no outro dia de manhã, Davi recebe o recado: Urias não foi para casa. Urias dormiu
no portão do rei, no portão do palácio. Miserável, né? Nem para fazer aquilo que a gente imaginou que ele deveria fazer. O que ele faz? Chama ele de volta, vem conversar e ele pergunta: Urias, por que você não foi para sua casa? E Urias vai dar uma resposta para ele. Verso 11. A arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber, e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Ah, rei, eu bem que teria vontade de ir para casa, comer, beber, deitar com a minha esposa, dormir na minha cama. Mas o exército inteiro está em guerra, como que eu faria isso? Que tapa na cara, né? Porque era justamente aquilo que Davi estava fazendo. Comendo, bebendo, dormindo e se deitando, mas não sozinho com a esposa do próprio Urias. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Davi diz, tá bom, fique aqui comigo. E Urias ficou aquele dia com ele. E olha só o que Davi faz, verso 13. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. Agora ele vai para casa, né? Afinal de contas ele tá bêbado. Ele não vai se lembrar do que ele tá fazendo. Mais à tarde, Urias saiu e foi se deitar no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor. E ele não foi para casa. Mesmo bêbado, Urias não vai para o palácio, para a casa dele. Ele se deita na frente do palácio. E agora? Toda a estratégia de Davi deu errado. Então já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Vou escrever uma carta. Uma carta para Urias mandar. E ele vai escrever essa carta para Joabe, o chefe, o general do exército. E ele escreve assim na carta: coloque Urias o Heteu na frente do exército e quando os inimigos forem atacar, saia todo mundo de trás para que Urias o Heteu possa morrer. E Urias vai e fielmente cumpre a parte que correspondia a ele. Ele pega a carta que Davi escreveu para Joabe e Urias leva a sua própria sentença de morte. No próximo ataque, eles colocam Urias na frente do exército e quando os inimigos vão atacar ou se defender, todo o exército sai de trás e Urias morre. E então, Joabe manda um recado. Olha, avisa para Davi que aquilo que ele pediu para a gente fazer aconteceu. Nós tivemos um ataque, colocamos Urias na frente e nós tivemos muitas perdas e Urias morreu. E o mensageiro contou isso para Davi. A gente está no finalzinho, caminhando agora o finalzinho do capítulo 11. E Davi diz assim, verso 25. Diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Muito bem, Davi. Muito bem. Sabe o que mais me espanta? O que mais me espanta é como a Bíblia descreve a Davi. Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos comigo.
Atos capítulo 13. O verso 22. Atos capítulo 13, o verso 22. Diz assim: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sério mesmo? Sério mesmo que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Aquele que cometeu adultério, mentiu para a nação inteira, encobriu o pecado dele e ainda mandou matar o marido da mulher? Como pode? Como pode a Bíblia descrever esse homem como um homem segundo o coração de Deus? Não faz sentido nenhum, gente. Alguma coisa tem que ter acontecido para que mesmo que depois que Davi tenha feito tudo isso que ele fez, Deus ainda o considerava como um homem segundo o coração de Deus. Alguma coisa aconteceu. Então abra sua Bíblia no Salmo 51 agora. Vamos lá. Salmo 51. Salmo 51. Diz assim: o título do salmo que normalmente os tradutores colocam, né? Ou os editores da Bíblia. É o mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele depois de ele ter estado com Batseba. O que acontece? Lá em 2 Samuel capítulo 12. O profeta Natã visita Davi e ele conta uma história. Davi, sabe o que aconteceu? Tinha um homem muito rico, fazendeiro, cheio de ovelhinhas. E ele tinha um vizinho que tinha uma ovelhinha só. E aí, esse homem muito rico recebeu um amigo dele na casa dele. E ele foi fazer um churrasco, foi servir comida pro amigo dele. Davi, você acredita que esse homem, ao invés de ir lá no seu rebanho, pegar uma das suas ovelhas, um dos seus cordeirinhos, seus cabritos, e fazer a refeição, fazer a janta com um dos animais que ele tinha, ele foi no vizinho que tinha uma ovelhinha só e roubou a ovelha do vizinho, matou a ovelha do vizinho para fazer a comida do amigo? A Bíblia diz que a ira de Davi se acendeu. E ele diz assim: quem que é esse homem? Porque ele merece morrer. E ainda ele precisa pagar 3 vezes mais por aquilo que ele fez. O profeta Natã olha para ele e fala o seguinte: esse homem é você, Davi. Porque Deus te colocou como rei e você tinha todas as mulheres que você queria. E você ainda foi, pegou a esposa de Urias o Heteu, se deitou com ela e ainda você matou Urias. Davi vai ter muitas consequências ruins por conta disso. A gente não tem tempo, são 5:29. Tá na hora da gente terminar nossa reflexão. Muitas consequências ruins vão acontecer por conta desse pecado que Davi fez. Inclusive o próprio filho se rebelando contra ele, Absalão, e se deitando com todas as suas mulheres, as suas concubinas.
E depois o próprio filho morre em guerra contra o próprio pai. Consequência desse pecado aqui. Mas quando o profeta Natan fala que ele era aquele homem que tinha matado a ovelhinha do vizinho, Davi chega e fala assim: eu pequei contra o Senhor. E Davi recebe o perdão de Deus naquele momento. O profeta Natan diz assim: tudo bem, Deus te perdoa. E ele escreve este salmo. E entre as coisas que Davi escreve, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe por quê? Olha o que Davi diz. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha bem para mim, deixa eu te falar uma coisa. Quantas e quantas vezes nós paramos para pensar e o nosso pecado está na nossa cara e a gente não tem nem coragem de orar para Deus. Porque nós sabemos aquilo que é correto. Nós sabemos aquilo que nós devemos fazer. Mas como seres humanos fracos e pecadores, quantas vezes nós cometemos o mesmo erro? E talvez eu esteja falando para alguém que olhe e diz o seguinte: o meu pecado está diante de mim. Eu não sou digno. Eu não sou merecedor. E deixa eu confirmar isso para você. Nem você, nem eu. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores nem de orarmos. Só que Deus não nos trata de acordo com o nosso merecimento. Ele nos trata de acordo com a nossa necessidade e a misericórdia dele. E Davi vai fazer a oração mais bonita da Bíblia para mim. Verso 10. Ele diz assim, ó. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Para mim essa é a oração mais bonita da Bíblia. Cria. Essa palavra em hebraico é bará. Bará não tem tradução para o português. Bará significa criação do nada. Como assim? Criação sem matéria. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: Bereshit bara Elohim et Hashamai, e o verso continua. Bereshit é princípio de todas as coisas. Bara criou. Elohim, Deus. Quando Deus criou o universo, não tinha matéria. Não existia nada. Deus cria e a matéria vem em existência. Deus criou do nada. E quando Davi vai fazer a oração de arrependimento, ele diz assim: cria em mim, Deus, um coração novo. Só que a impressão que eu tenho quando eu leio esse texto é que Davi tinha a sensação que o coração dele era tão podre, porque ele tinha acabado de pecar, tinha acabado de fazer uma atrocidade, adulterado, mentiu, mandou matar. Ele tinha feito que ele diz assim: olha, cria Deus em mim um coração novo. Sabe por quê? Porque o meu coração é tão podre, meu coração está tão sujo, que o meu coração não dá nem para ser renovado. Meu coração não dá nem para ser purificado. Eu preciso de um coração novo. Eu preciso começar do zero. Eu preciso de uma folha em branco para começar minha história novamente. E sabe o que acontece? Deus dá o coração novo para Davi. E no final da vida dele, quando Deus vai escrever o report da vida de Davi, ele fala assim: eu encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Não era porque Davi era perfeito. Não era porque Davi não cometia erros e falhas. É porque Davi era sincero e ele confessava o pecado dele.
Davi queria fazer de novo. E ele faz. E quando ele é perseguido pelo filho, uma das pessoas vai acusar Davi de ser assassino. E ele era assassino. E os soldados de Davi chegam e falam o seguinte: Davi, não deixa ele falar isso de você. Você quer que eu arranque a cabeça dele? Ele fala assim: não. Quem sabe foi Deus que mandou ele falar isso. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele tinha cometido. Mas ele se arrependeu. Gente, sábado a gente vai ter Santa Ceia na nossa igreja. Deus vai dar um coração novo pra gente. Deus vai dar uma folha em branco pra gente escrever de novo. Mas para isso a gente precisa falar para Ele assim: olha, Deus, o meu pecado está diante de mim. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim, ó, que quem confessa o seu pecado encontra misericórdia. A gente não pode guardar o nosso pecado, gente. A gente precisa confessar. A gente precisa colocar diante de Deus. E aquele que confessar o seu pecado vai encontrar misericórdia. Então eu quero pedir que você dedique um tempo para humildemente confessar o seu pecado. Pra gente confessar. Porque nós somos falhos, gente. Quantas vezes a gente já quebrou a promessa para Deus que a gente não ia cometer o mesmo pecado? E o nosso pecado está diante de nós. Mas Deus, sendo justo, mais misericordioso, Ele fala assim, tá bom. Eu crio Davi. Eu crio Rafael. Eu crio para cada um de nós, Fernando, Silvia, Yuri, a Jéssica, Casey, o Marcelo, a Doris, Kelly, Eliseu, Wilson, Caio, Paulieri. Eu crio. Eu te dou um coração novo. Começa do novo. Começa de novo. Começa do zero. Vamos fazer essa oração agora? Pedindo um coração novo para Deus. Deus querido, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. E obrigado, Deus, porque o Senhor não permitiu que os escritores da Bíblia encobrissem os momentos escuros, os momentos de falhas das pessoas, mas o Senhor expôs, trouxe a luz. E obrigado porque Davi não teve vergonha e orgulho a tal ponto de ele escrever uma oração dizendo para todo mundo que ele era pecador e pedindo a misericórdia sobre a vida dele. Muitas vezes, Pai, a gente é o oposto de Davi, porque a gente comete erros e falhas e a gente esconde o nosso pecado às 7 chaves, guarda ele às 7 chaves, a gente não quer contar pra ninguém. Porque a gente tem vergonha dos nossos irmãos, tem vergonha da nossa esposa, do nosso esposo. A gente tem vergonha dos nossos amigos. Mas diante do Senhor agora nós confessamos os nossos pecados.
E nós pedimos que o Senhor nos perdoe. E que o Senhor dê um coração puro pra gente, novo. Pra gente começar de novo. A gente vai ter Santa Ceia, Deus, no sábado. E eu peço que o Senhor use este momento para perdoar os nossos pecados, nos purificar e nos renovar. E assim a gente faz essa oração clamando a tua graça e misericórdia. E que o Senhor nunca, nunca remova teu Santo Espírito de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Deus nos abençoe. Deus te dê um ótimo dia. E a gente se vê amanhã. Um abraço, gente.